Deixa eu lembrar vocês onde é que a gente parou. De lá para cá, né, eu encontrei uma demonstração bem bacana lá da solução das equações de tipos de normalização, da equação de tipos de normalização, que eu acho que responde assim, uma série de questões, entende, que possam ter ficado em aberto na cabeça da gente. Né? E vai ser legal fazer desse jeito. Né? E não do jeito do Pascoal. O Pascoal, nesse aspecto, ele faz um negócio que eu confesso para vocês que eu não entendi. Entende? Assim, ele faz uma transformação lá de T para menos T que eu não entendi como é que a equação fica daquele jeito, não troca um sinal, por exemplo, um sinal que seria crucial. Então, é um rolo danado, desgraçado, mas essa outra solução eu acho bem mais limpa, bem mais interessante, eu acho que seguir por aqui. A solução está no Cheng-Li, tá certo? Quando o Cheng-Li fala sobre grupos de normalização, ele usa essa técnica, né, para resolver a equação. E também está no Pokorski. Pokorski também usa a mesma técnica para integrar a equação. Né? A pausa foi boa porque deu pelo menos para dar uma olhada nas alternativas. Né? Então, onde a gente estava? A gente tinha vamos retomar um pouco mais de trás, né? A gente tinha encontrado originalmente, né, que as funções de Green renormalizadas, né, e irredutíveis a uma partícula, certo? Satisfaziam uma equação que governava a dependência dessas funções de Green no parâmetro μ. Né? Esse parâmetro μ era um parâmetro massivo que eu comentei com vocês, sem demonstrar, naturalmente, que sempre aparece, qualquer que seja o esquema de normalização que você tem que empregar. Né? Qualquer que seja a forma que você escolha para normalizar sua teoria, no final, sua teoria vai ter a dependência de uma certa escala de massa. Certo? Essa escala de massa pode entrar de várias maneiras, né? Mas vamos dizer, se você não pensar em maneira nenhuma, no mínimo na fixação das condições físicas, né? Por exemplo, você precisa dizer que num certo valor de momento a tua constante de acoplamento é tanto. Entende? Você fez uma medida da sua constante de acoplamento e ela valeu tanto. Você introduzir essa informação dentro das suas funções de Green, esse valor dos momentos específicos que você calculou vai estar introduzido também, tá certo? Então não tem jeito. Qualquer que seja o esquema de normalização, você vai introduzir uma dependência num certo parâmetro massivo, que, como a gente vai ver aqui, ele significa essencialmente uma quebra da invariância por dilatações, né, da sua teoria, certo? Então, a equação que governa a evolução desse parâmetro massivo é a equação lá de Carnot-Szymanski, né, que era essa aqui, né?
NA I sobre igual a zero. Onde a gente definiu essas coisas assim, né? Esse beta de alfa, delta de alfa, esse alfa A XA era definido como I de alfa D. O I sobre gama A de alfa A XA era definido como I sobre NA NA'. O A delta de alfa A XA era definido como I DAI. Né? Você tinha outras três definições, que eram as seguintes, né? Gama N isso alfa A XA igual I sobre Z3 definidos Z3 em I, gama F de alfa XA era I sobre ZF EZ 2F DI e gama tio de alfa XA era I sobre Z tio EZ 2tio e essa variável XA era definida como NA sobre I. Uma variável adimensional associada com o ponto de normalização e as massas, né? E a gente definiu o gama-gama, que aparece aqui, ele era definido assim, -2 gama-gama, em função de alfa, isso é N derivados gama derivados mais NF gama F mais NT certo? Essas eram as definições iniciais que a gente tinha, né? Essa equação, então, ela pressupunha que você estava falando de parâmetros renormalizados, alfa, A, NA. Quer dizer, tudo que está do outro lado ali é finito, no princípio. Esse gama renormalizado, né? Função de Green renormalizado. Os parâmetros que entram ali são os parâmetros renormalizados. Alfa, A, NA, I, etc. E essas funções, se elas se referem aos parâmetros normalizados, elas são finitas, né? Quase por definição. Enquanto que essas outras que estão aqui, você pode inferir que para que essa equação faça sentido, elas têm que ser finitas também. Né? Se elas não forem, a equação não vai fazer sentido. Agora, demonstrar que elas são finitas é uma tarefa um pouco mais sutil que a gente abriu mão de fazer. Né? A gente também tinha visto que essa função de Green, TI, gama R, né? Ela tinha uma certa dimensão de massa, né? Que foi objeto do nosso cálculo aqui, umas 2 aulas atrás, né? Dimensão
gama de N é massa elevado a d gama, né? Onde esse d gama era 4 menos N menos 21 menos 3 meios de NF. Certo? Esse N_μ, NT, NF é o número de terras externas de N_μ, né, de lumos, né, de fantasmas e de férmions, né, que você eventualmente tem na sua função UTI. Né? Então, essa é a dimensão de escala dela. Né? Aí a gente usou essa dimensão de escala para propor o seguinte: já que ele tem essa dimensão de escala, quando você escalar os seus momentos, né, você espera que essa função escale também de acordo com a dimensão de escala dela, vezes uma quantidade adimensional. Né? Isso não é nem quântico nem clássico, né? Isso é análise dimensional, certo? A gente simplesmente está aplicando bom senso, tá certo? Na função irredutível a uma partícula. Mais tarde a gente vai ver que, por uma transformação de escala, a nossa função ela exibe o comportamento de escala convencional vezes a função não escalada mais um comportamento anômalo, né? Que é mais ou menos o que nós estamos pretendendo mostrar aqui hoje. Né? Veja que as duas afirmações não são contraditórias. Tipo, a função escalada vai com um certo parâmetro, com uma certa potência da escala, que é a dimensão canônica, vezes uma função adimensional, certo? E a outra afirmação é: a função escalada vai com uma outra função da escala vezes a função não escalada. É a diferença. Num caso, nós estamos falando de uma função adimensional, no outro caso, nós estamos falando da própria função do outro lado. Aí você admite que você possa ter algum tipo de comportamento anômalo, certo? Que não viole a questão da dimensão da função. Esse é o ponto. Então, em seguida, a gente realmente considerou essa questão do comportamento sob transformações de escala, né? E a gente pensou em como se comportaria, como é que seria o comportamento dessa função gama renormalizada de Cp1, Cpn, alfa A, NA. Como é que seria o comportamento desse cara? A gente usou esses argumentos, né, de análise dimensional, certo? Para escrever uma equação que descrevia como que essa função deveria mudar em função dessa transformação de escala que a gente fez, certo? Essa equação foi essa aqui.
normalizada. CPI. Certo? Essa equação, ela traz uma informação, em princípio, um pouco diferente, né? Sobre como se comporta a função TI de N pontos, né? Quando eu pego os momentos e eu rescalo esses momentos. Certo? Essa informação, a priori, né, é diferente da informação de como varia essa função quando o mi varia. No entanto, para a gente chegar nessa equação, a gente teve que supor que essa variação em mi está correlacionada com a variação em si. A variação, a transformação de escala em si, podia ser reembutida numa transformação do mi. Portanto, potencialmente, gerar uma dependência em si do alfa, do A e dos NAs. Tá certo? Então, eu exibi a solução dessa equação da última vez, tá certo? E agora eu quero dar um argumento, né, para a gente chegar na solução dessa equação. Né? Esse argumento vai hipersimplificar o problema por algum tempo, tá certo? Nós vamos supor que a gente não tem aqueles outros parâmetros ali para atrapalhar. A gente não tem A e a gente não tem MA. A gente só tem o alfa e o mi. Tá certo? Depois o argumento, eu espero que seja fácil de ver como é que ele se generaliza para incluir a variação desses outros parâmetros. Tá? Então nós vamos truncar, vamos dizer assim, essa equação que está aqui para isso daqui, né? Si menos delta de alfa de alfa menos B gama mais gama de alfa normalizar. Eu vou usar essa notação aqui, CPI, tá certo? Para não ficar escrevendo isso direto. Alfa igual a zero. Caso mais simples. Sem massas e sem parâmetros de gauge, em princípio. Mas se houver massa e parâmetros de gauge, vai ter como generalizar essa técnica que eu vou mostrar para vocês para a gente encontrar, né, a solução. Então, no primeiro momento, nós vamos procurar fazer uma transformação aqui para se livrar desses termos que não envolvem derivadas, tá certo? Menos d gama mais gama de alfa. Né? Essa transformação vai ser a seguinte: eu vou pegar o gama normalizado, CPI alfa, vou escrevê-lo com si elevado a d gama. Até aqui nenhuma novidade, estou simplesmente tomando, por hipótese, né, um comportamento de escala do cara. Vou botar uma exponencial aqui, integral de 0 a alfa, gama de x sobre x, delta de x, qx, certo? Tudo isso multiplicado por uma certa função f de CPI alfa mi. Então
não alterei a dependência nos momenta, né, em relação a si, tá certo? Mas eu fiz uma espécie de reparametrização não, redefinição, né, da minha função. Quer dizer, a função agora que eu deveria procurar a solução seria essa f, no princípio. Né? Se eu faço isso, eu vou observar o seguinte, né? Primeiro vamos lembrar que, né, o fato é de cálculo 1, né, e a dx é integral entre x0 e x de f de y dy, né? Isso aqui é o limite do epsilon tende a zero, 1 sobre epsilon, integral x0 a x mais epsilon, menos a integral de x0 a x, tá certo? E isso aqui vai ser integral de x até x mais epsilon f de y dy. Né? Aí aqui você aplica o teorema fundamental do cálculo. Né? Isso vira a largura do intervalo vezes a função calculada no ponto médio. A largura do intervalo é epsilon, vai cancelar com esse epsilon que está aqui. A função calculada no ponto médio vai ser f de x mais epsilon sobre 2. No limite, quando o epsilon tende a zero, tende a f de x. Né? Então, isso aqui é o próprio f de x. Né? Então, isso aqui é um resultado auxiliar, né, que a gente vai usar. E aí a gente vai pegar essa função que está aqui e substituir ali, né, naquela equação, nessa equação aqui. Certo? Por exemplo, se eu tomar si dentro de si do gama renormalizado, supondo que todos os argumentos deles são esses aqui. Primeira parte tem uma dependência explícita em si aqui. Se eu tomar si dentro de si, você vai fazer d gama, si é d gama menos 1, multiplicado por si, volta a ser si é d gama. Né? Então você vai ter d gama vezes o gama renormalizado. Aqui não tem nada que dependa explicitamente de si, no princípio. E aí você vai bater no dc aqui no f. Né? Então você vai ter mais si elevado a d gama exponencial da mesma coisa que está ali em cima, vezes si vezes dc do f. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que acontece com beta de alfa vezes alfa b de alfa do gama renormalizado. Né? Isso vai dar o quê? B de alfa do gama renormalizado vai passar por cima desse cara que está aqui, vai bater primeiro aqui, na exponencial. A gente pode usar o resultado auxiliar que está aqui. D de alfa dessa exponencial de pegar vai dar a própria exponencial derivada do argumento, D de alfa, vai dar isso aqui calculado em x igual a alfa. Né? Então, isso aqui vai ser delta de alfa vezes alfa, que multiplica o argumento disso aqui, que é gama de alfa, sobre alfa, delta de alfa, e isso, vezes a exponencial, vezes isso recupera o gama R que eu tinha antes. Né? Então, a D de alfa primeiro bate aqui, depois tudo isso aqui bate aqui. Né? Então, eu tenho mais um termo, que é delta de alfa vezes alfa eu tenho si de gama exponencial delta de alfa d de alfa delta de alfa alfa d de alfa do f, certo?
Então, se eu subtrair psi dx gama R do beta de alfa alfa d de alfa gama R, certo? Você vai obter como resultado d gama menos gama gama, né? Sobrando só o gama gama, d gama menos gama gama vezes o gama renormalizado. Então, esse primeiro par de ações sobre gama R vai reproduzir isso aqui com sinal contrário, vai cancelar, certo? O que vai sobrar? Vai sobrar isso aqui vezes si reversivo F menos isso aqui, a mesma coisa, beta de alfa alfa d de alfa do F, tá certo? Então, essa transformação que a gente fez aí, a gente conseguiu se livrar da história. Você vê que você coloca aqui o 1 sobre beta de alfa exatamente para se livrar do gama, tá certo? Só manter esse aqui visualmente presente por enquanto. Só para a gente comparar. Então o nosso F ele vai satisfazer o seguinte: dx menos beta de alfa d de alfa F de si alfa igual a zero, certo? Então, a diferença disso para isso é que esse cara não contém esses dois aqui. Eu consegui matar, né, simplificar a equação, tirar a equação da equação esses termos não derivativos, fazendo aquela transformação ali. Né? Maravilha. E agora que a malandragem fica boa. Né? Nós vamos definir uma função auxiliar. Né? Primeiro, vamos mudar a variável aqui de instrução. Vamos fazer como na vez anterior, o t ser definido, né, como logaritmo de psi, certo? Então, psi d de psi vai ser psi dt de psi ddt. dt de psi vai ser 1 sobre psi. 1 sobre psi desse psi dá 1, né? Então isso aqui dá ddt. Então simplesmente. Né? Si d de psi vira ddt. Né? Então a nossa equação ela se transforma nisso aqui. ddt menos beta de alfa d de alfa f exponencial de t pi alfa i igual a zero. Né? E aí, para resolver essa equação, a gente usa o que a gente chama de método de características, finalmente, que é o seguinte: a gente define um alfa barra de t que satisfaz uma equação específica. Né? Eu defini um alfa barra de t me satisfazendo o seguinte. Satisfazendo a condição que o alfa barra de zero seja o alfa constante componente normalizado. Certo? Então, essa equação pode ser vista como uma equação auxiliar. Né? Quer dizer, ela vai ter uma solução, ela é uma equação diferencial de primeira ordem com uma condição inicial. Né? Então você tem uma solução que é única, está garantido que tem solução. Então você vai supor que você está usando a solução. Você encontrou a solução, está usando a solução dessa equação. E aí é que é legal como que a gente usa essa solução. Bom, vamos pegar essa equação e isolar o t, né? O dt
ele é P alfa bar sobre alfa bar delta de alfa bar. Aí você pode integrar o dt entre 0 e o t, né? Então, integral entre dt entre 0 e t, isso dá o t. E do outro lado, isso dá integral entre 0, alfa de 0, que é alfa, né? Entre t, o alfa de t, que é a solução, né? É o alfa barra de t, que é a solução dependente da nossa condição inicial, que é o alfa. Eu estou indicando aqui, alfa barra depende do t, depende do alfa. Aqui fica dx sobre x beta de x. Certo? E agora, nós vamos mostrar que esse alfa barra de t alfa, ele satisfaz uma equação absolutamente análoga a essa daqui. Então, vou escrever aqui. Vamos mostrar, porque vamos ainda. Eu quero que a gente veja o global da coisa. Né? Vamos mostrar que ddt menos alfa, beta de alfa, d de alfa barra em alfa igual a 0. Alfa barra é alfa barra de t e de alfa. Certo? Quem entra aqui não é alfa barra, é alfa. Certo? Então, o que está aparecendo aqui nessa derivada são parâmetros dos quais o alfa barra depende. Certo? Mais ou menos como aqui. Aqui também aparece ddt, beta de alfa, alfa dd alfa. Alfa é um parâmetro do qual o f depende. Essa equação é igual, em forma, pelo menos, a essa que está aí. Né? Significa o seguinte, se você mostrar que isso aqui funciona, você pode dizer o seguinte, a dependência do t do f pode ser vista como estando inteiramente contida na dependência do f no alfa barra de t. Se esse cara aqui, se esse f, né, é o f de pi alfa barra de pi, aí você derivar alguma coisa em relação a t ou em relação a alfa, é derivar primeiro em relação a alfa barra, depois derivar o f em relação derivar em relação a t, derivar em relação a alfa, é derivar o alfa barra em relação a t, o alfa barra em relação a alfa, e depois derivar em relação ao alfa, no final. Supondo que toda a sua dependência está contida ali. Né? Então você vai ter um fator multiplicativo aqui na frente, vezes essa equação. Se essa equação for satisfeita, você encontrou a solução da equação que está lá em cima. Certo? Então vamos lá. Então, vamos mostrar isso. Isso implica que f de exponencial de t, pi, alfa, mi, dado por f de pi, alfa barra de t, mi, é a solução de estrelas. Então, essa aqui é a equação que eu estou chamando de estrela, certo?
Ok? Diminuindo o azul. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação que eu encontrei para o parâmetro t, né? T é isso, né? Só que t é um parâmetro independente, não depende de alfa, tá certo? T é t, em princípio. Então, se eu fizer dt de alfa, eu tenho que o t é zero, que alfa e t são coisas independentes, em princípio. Isso é d de alfa, a integral de alfa até alfa barra de t alfa dx sobre x delta de x. Certo? Eu vou tomar uma alfa zero só por hipótese que esteja entre o alfa e o alfa barra de t. Tá certo? Entre os dois. Eu vou escrever essa equação aqui assim. Isso é d de alfa, a integral de alfa até alfa zero, dx sobre x delta de x, mais integral de alfa zero até alfa barra de t alfa, dx sobre x delta de x. Certo? Aí eu tenho duas equações, eu tenho duas integrais com coisas dependentes de alfa num limite só, certo? E antes eu tinha os dois, para organizar melhor as coisas. Eu inverto essa daqui, né? Tá certo? Menos a integral de alfa zero a alfa, dx, x delta de x, calculo d de alfa disso, isso dá menos 1 sobre alfa delta de alfa. Certo? Como a gente fez antes. A segunda, eu vou fazer mais devagarinho um pouco. Limite, quando epsilon tende a zero, 1 sobre epsilon, integral de alfa zero até alfa barra de t alfa mais epsilon, dx sobre x delta de x, menos integral de alfa zero alfa barra de t alfa dx sobre x delta de x. Certo? Esse cara que está aqui, eu vou expandir em sinus de Taylor. Certo? Então ele vai ficar alfa barra de t alfa mais epsilon d alfa barra d alfa. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre alfa delta de alfa, no limite, quando epsilon tende a zero, 1 sobre epsilon, integral de alfa zero até o alfa barra de t alfa mais epsilon de alfa barra de alfa. X sobre x delta de x menos integral de alfa zero alfa barra de alfa dx sobre x delta de x. Certo? E aqui eu tenho essencialmente a mesma situação, né, do teorema fundamental do cálculo. Eu tenho o argumento de cima mais uma certa separação infinitesimal, menos a outra, eu sigo a mesma rota, eu vou ter a largura do intervalo vezes a largura do intervalo, que é entre alfa barra de t alfa e alfa barra de t alfa mais epsilon, não sei o quê. A largura do intervalo é epsilon de alfa barra de alfa, certo? Largura do intervalo vezes a função calculada no ponto médio do intervalo, né, que no limite quando a epsilon tende a zero. Então, isso daqui vai dar menos 1 sobre alfa de
alfa barra, beta de alfa barra, certo? Maravilha. E, para não esquecer, isso tudo é igual a zero. Vem de zero, quem vem do zero volta para o zero. Agora eu posso multiplicar toda essa equação pelo produto alfa, beta, alfa barra, beta de alfa barra. Certo? Então aqui você vai ter alfa barra, beta de alfa barra, aqui você vai ter alfa beta. Então você tem menos alfa barra, beta de alfa barra, mais alfa, beta de alfa, e alfa barra de alfa igual a zero. Certo? Só que acabei de apagar, infelizmente, eu tinha definido o alfa barra. Vou anotar de novo aqui, só para a gente não dizer que é mentira. Né? Eu tinha definido aqui d alfa barra dt exatamente como sendo alfa barra beta de alfa barra. Certo? Essa era a equação que a alfa barra satisfazia. Aqui eu tenho alfa barra, beta de alfa barra, né? Então, isso aí é menos de alfa barra dt mais alfa, beta de alfa barra de alfa, que é igual ao que eu falei que ia ser, menos ddt mais alfa, beta de alfa de alfa no alfa barra de alfa. Tá certo? Então aquela equação que a gente viu anteriormente é verdadeira, né? E ela implica que o alfa barra satisfaz essa regra que está aí. Né? Se o alfa barra satisfaz, então a gente volta atrás e diz que o nosso f de exponencial de t alfa mi igual ao f de t alfa barra de t alfa mi é solução para a equação para f exponencial de t. Certo? Quando eu colocar esse f naquela equação, a dependência em t vai estar através do alfa barra, a dependência em alfa vai estar através do alfa barra. Então eu vou ter derivada do f em relação a qualquer coisa, derivada do f em relação ao alfa barra, vezes a derivada do alfa barra em relação a essa coisa. Tá certo? Então, nos dois termos, eu vou ter uma derivada do f em relação ao alfa barra, que vai fatorizar e vai sobrar essa equação do alfa barra, que é zero. Tá certo? Maravilha. Então, só para resumir onde é que a gente está nesse momento, a gente conseguiu mostrar que o gama renormalizado
vezes esse F de PI alfa bar P alfa mi, certo? É o que a gente sabe até agora. Nós vamos evoluir mais um pouco para a gente poder exprimir as coisas aí nessa equação em termos do gama R, certo? Para isso vamos fazer o seguinte, vamos observar esse termo que está aqui, integral de 0 a alfa, gama de x sobre x, beta de x dx. Né? Isso eu posso escrever como exponencial da integral de 0 até alfa bar. Estou enfiando essa dependência alfa bar por minha conta. Gama de x sobre x beta de x dx mais a integral de alfa bar até alfa gama de x dx sobre x beta de x. Certo? Integral de 0 a alfa, fiz 0 alfa barra de alfa barra alfa. E esse primeiro termo que está aqui, agora, ele depende de alfa bar. Tá certo? Eu vou chamar ele do certo H de alfa bar. Exponencial da integral de 0 alfa bar disso aqui. Tá? Certo? Mantém aqui o segundo, que é exponencial menos integral de alfa até alfa bar gama de x dx sobre x delta de x. E aqui nesse segundo termo eu faço uma mudança de variáveis. Essa aqui. Eu vou fazer a mudança de variável x igual alfa bar P' alfa. Certo? Então, dx vai ser P alfa bar dt', não é isso? De novo, alfa barra, que eu estou usando aqui na mudança de variáveis, é o alfa barra, que é a solução daquela equação diferencial. D alfa barra dt igual a alfa barra delta de alfa barra. Então, eu posso substituir aqui, né, por alfa barra delta de alfa barra dt'. Se o x for igual a alfa, certo? Se x for igual a alfa, isso é satisfeito para t' igual a 0. Né? Se o x for igual ao alfa barra de t alfa, isso aqui é satisfeito para t' igual a t. Mas esses dois são exatamente os limites de integração que eu tenho aqui, ó, alfa barra alfa. Então, com isso, aquela exponencial da integral de 0 a alfa gama de x sobre x beta de x dx vira aquele h de alfa barra de alfa vezes a exponencial menos a integral de 0 a t gama de alfa barra de t' alfa de t'. O jacobiano é alfa barra beta de alfa barra, tá certo? Que vai matar o x beta de x aqui, dentro da história. X
x é alfa bar, então alfa bar vezes alfa bar é x beta do x. Certo? Beleza. Então, nossa solução quase final, semifinal, semifinal o Flamengo não passou, 5-0, entendeu? Exponencial de menos integral de 0 a t, não? De gama de alfa bar e agora sobrou aqui uma certa função de alfa barra de t alfa vezes o f PI alfa bar de alfa I. Agora você pega essa função que está aqui, né, e faz t igual a 0, certo? Bom, a rigor, né, t é logaritmo de psi, então você precisaria escrever aqui logaritmo de psi, né? Ao invés de ter. Né? Dizer que K é uma função de si mesmo. Né? E aqui também. Né? E aqui também. Né? Certo? Bom, vamos fazer t igual a 0 nessa equação inteira. Tá certo? T igual a 0 significa que psi igual a 1, porque psi é logaritmo, t é logaritmo de psi, t igual a 0, psi igual a 1. Não? Então, t igual a 0, psi igual a 1, nesta equação que está aqui, vai implicar no quê? Vai implicar que gama é de pi alfa e psi igual a 1, né? É igual a psi elevado a d gama, que é 1 elevado a d gama, sumiu. Ln de 1 que é 0, pegando 0 a 0 vai dar 0. Né? Aqui eu vou ter o h de alfa barra de 0 alfa, mas esse é o alfa. Né? Então é o h de alfa f de PI alfa, pela mesma razão, Mi. Certo? Então, se eu olhar essa equação sob o ponto de vista da dependência funcional, eu vou observar o seguinte, que a dependência funcional num argumento arbitrário alfa, desse cara e desse cara, é dada pela mesma dependência funcional no gama normalizado nessa variável arbitrária. Tá certo? Então, só substituo aqui, né, para um t genérico, né, porque eu preciso do comportamento dessa função para um t genérico, isso aqui vai ser o gama normalizado pi alfa de t mi. Tá certo? Isso significa que o h de alfa de t alfa f de pi alfa de t alfa é igual ao gama normalizado de pi alfa bar de alfa. Certo? Então, esse argumento para t igual a 0 me permite achar a dependência funcional desse produto de fatores h vezes f em termos do produto de fatores do gama renormalizado original. E aí,
eu consigo minha equação final. Essa aqui. Meu gama renormalizado. Alfa, mi, vai ser si, pegando exponencial de menos a integral de 0 a logaritmo de si. Gama, alfa bar, determina alfa, determina vezes gama renormalizada dos PI alfa bar de T considerado como logaritmo de si alfa mi. Certo? Aí a solução, né, que a gente antecipou da última vez, mas agora argumentada devidamente. Nunca antes isso tinha sido filmado. Eu acho que eu fiz em algum curso, mas não foi filmado. Procurei desesperadamente para saber o que eu tinha feito nesse curso anterior, só que não estava filmado. Viu, tchau? E aí tive que refazer a porra toda. Foi bom, reaprendi o negócio. A gente fica assim, reaprendendo. O importante aqui observar o seguinte, aqui você tem os momentos escalonados e você tem os parâmetros, no caso geral, né, renormalizados da sua teoria. Eles foram definidos, esses parâmetros normalizados, de alguma maneira, né, em algum regime de momento, alguma coisa que seja, não importa. Você tem os parâmetros renormalizados, definidos do jeito que você escolheu definir. Né? Beleza. Essa função de Green, para esses momentos escalonados, está relacionada com a função de Green para os momentos não escalonados. E, com o uso, ao invés da constante de acoplamento renormalizado, de uma constante de acoplamento efetiva, dependente do fator de escala que você usou nos momentos. Tá certo? Eu acho legal essa demonstração, melhor do que a do Pascal, né? Porque fica bem claro aqui o papel dessa constante de acoplamento efetiva. Né? Você define essa constante para resolver a equação diferencial, a equação do grupo de normalização, né? A equação de escala, né? Comportamento de escala. Você define ela, né? E ela satisfaz uma condição, né, inicial, né, que é justamente dizer que em zero ela coincide com a constante renormalizada. Né? Você tem esse input que você tem que dar para a solução da sua equação. Fora isso, essa é a história, né? Quer dizer, você vai usar essa constante para calcular a sua função de Green normalizada, para calcular também a sua dimensão anômala. Né? Se você tiver mais parâmetros, né, o início do procedimento é exatamente o mesmo. Né? Você faz a mesma transformação para se livrar dos termos sem derivadas. Essa transformação é a mesma, não vai mudar. Né? Agora, em seguida, você vai ter que levar em consideração que quando você derivar em relação ao teu fator de escala, você vai ter outras fontes para considerar. Né? Você vai ter que definir outras funções. No caso,
um parâmetro de calibre, um parâmetro de gauge efetivo e as funções de renormalização de massa, né, as funções beta de massa, funções gama, desculpa, né, gama A, né, de massa, efetivas também. Você vai precisar dessas funções para deduzir uma equação análoga e seguir essa demonstração na mesma direção. Tá certo? Então, você vai aumentar o seu número de parâmetros dos quais você depende, que dependem de T efetivamente, e aí você vai conseguir dar conta de todos os termos derivativos que tem dentro da equação do grupo de normalização. Aqui só tinha um termo derivativo, nos outros você vai ter mais. Né? Mas a coisa toda vai partir, né, do mesmo princípio. Então, é a mesma estrutura de raciocínio para você provar essa equação para mais campos, né, para a dependência em mais parâmetros de gauge e em massas, nas massas dos quartos. Certo? Beleza. O próximo passo agora é a gente encontrar, dizer, né, como é que a gente calcula essas funções renormalizadas. Tá certo? Essas funções beta, né? Funções beta, gama, etc, etc, etc. Certo? Isso tudo está calculado efetivamente lá no Pascual. Né? E o que eu queria fazer aqui, né, era ilustrar esse cálculo dizendo como é que você calcula com a função beta essa coisa. Certo? Só isso. Está me faltando um detalhe nessa conta. Então eu vou progredir até um certo ponto, vou pular esse detalhe que está me faltando, colocar o resultado, e aí na aula que vem eu conserto o detalhe. Tá certo? Mas eu acho que já dá para a gente pelo menos ter uma ideia de como é que vai ser feita essa conta da função beta. Porque vocês veem que é absolutamente crucial. Se você quer ter essa constante de acoplamento efetivo, você precisa da função beta. Tá certo? Senão isso aqui não serve para nada, você não vai conseguir resolver. Não sei calcular a função beta, esquece. Você não vai saber qual é a constante de acoplamento efetivo. Tá certo? Então tem que saber calcular a função beta. Então vamos aprender a calcular a função beta agora. Tá certo? E aí na próxima aula eu faço duas coisas. Eu termino esse detalhe que vai ficar faltando hoje, tá certo? E termino esse detalhe que está faltando hoje e faço depois uma análise das diversas situações que você pode ter fisicamente de acordo com a cara da função beta que você tiver. Tá certo? Beleza. Bom, então vamos escrever assim, ó, cálculo da função beta. Né? Eu estou ilustrando, né? Você tem que calcular não só a função beta, como as outras funções, a função gama A, as funções de gama A, né? As dimensões anômalas, né? Você precisa delas também e tal. Mas essas contas todas são parecidas com a conta que você faz para o cálculo da função beta. Então não tem nenhum problema. Então, no caso, a gente vai se restringir a MS ou MS barra, tá certo? Quer dizer, a gente vai pensar, estou trabalhando com regularização dimensional, né? E apliquei o esquema de normalização MS ou MS barra. Então, eu só subtraí o polo, né? Defini as constantes de normalização.
para subtrair exatamente o polo, ou subtrair exatamente o polo mais Ln de 4π menos o constante eólico, né, que é a parte fixa, né, que aparece sempre nos termos quando você tem regularização dimensional. Então, nesse caso, a gente pode observar o seguinte, né, eu posso definir, antes de tomar o limite quando o epsilon tende a zero, usando quantidades que serão finitas ao final, mas que eu ainda não tomei o limite de epsilon tende a zero, né? Eu tenho essa relação aqui. Ni aqui é o parâmetro massivo lá da regularização dimensional, né? Eu estou usando a equação original que definiu a função beta lá atrás, na equação do grupo de normalização. Mi dLmi, aqui estou substituindo por Mi dLni, para lembrar que nós estamos trabalhando com regularização dimensional e que esse parâmetro massivo é introduzido através da dimensão da constante de complemento. Tá certo? Então, isso eu estou fazendo antes de tomar o epsilon para zero, então eu estou definindo assim uma função beta de alfa epsilon. Tá certo? Vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar aqui. O alfa é Z alfa a menos 1 vezes alfa zero, onde esse Z alfa era o produto de Z1 til ao quadrado, Z3 til a menos 2, Z menos 1, 3 minutos. Certo? Alfa renormalizado, constante de renormalização, alfa zero, parâmetro nulo. Não? Beleza. Então vamos substituir esse alfa que a gente está pensando aqui nessa equação. Né? Então, vou ter Mi dLi Z alfa menos 1 vezes alfa zero. Esse alfa zero também, eu vou supor que ele é uma coisa desse tipo, Mi elevado a 2 epsilon vezes o certo alfa barra zero. Certo? Mas eu tenho a dependência em epsilon dele vem da constante de acoplamento, essencialmente. E ela some naturalmente quando o epsilon tende a zero, né? Mas a minha constante de acoplamento, que eu defini o tempo inteiro da minha teoria, ela foi substituída por esse. Eu carreguei a dimensão da constante de acoplamento no Mi, tá certo? Quando eu vou para D dimensões. Então, eu fiz isso exatamente com essa parametrização que está aqui. Então, a dependência do alfa zero é pelo menos desse tipo, né? Então, aqui ao invés de alfa zero, eu vou escrever Mi elevado a 2 epsilon, alfa barra zero. E isso aqui vai dar, então, Mi dLi de Z alfa a menos 1 vezes o alfa zero mais Z alfa a menos 1 derivada em relação a Mi, disso aqui vai dar 2 epsilon Mi elevado a 2 epsilon alfa barra zero. Certo? Mi elevado a 2 epsilon alfa barra zero, Z alfa menos 1 recompõe o alfa, né? O alfa renormalizado. Então isso aqui vai ser
2 epsilon alfa mais mi deriva de Z alfa menos 1 vai ser 1 sobre Z alfa dZ alfa deriva. Né? Então vai ser Z alfa menos 2, né? Esse deriva disso daqui vai ser Z alfa menos 2 dZ alfa deriva. Um desses Z alfa menos 1 eu uso para recompor o alfa aqui, tá certo? E o outro eu não mandei aqui embaixo. Então eu vou ter alfa mi sobre Z alfa dZ alfa deriva, certo? Agora eu vou pensar que a dependência do mi do Z alfa vem do alfa, pura e simplesmente. Então isso aqui também pode ser escrito como 2 epsilon alfa menos alfa mi sobre Z alfa dZ alfa d alfa d alfa d mi. Certo? Que eu tenho mi de alfa de mi. Mi de alfa de mi é alfa beta de alfa epsilon. Né? Então eu fiquei com 2 epsilon alfa menos alfa 2 delta de alfa epsilon 1 sobre Z alfa dZ alfa delta. Conclusão, né? Esse lado aqui da equação vai nos dar isso aqui, alfa beta de alfa epsilon é igual a 2 epsilon alfa menos alfa 2 beta de alfa epsilon 1 sobre Z alfa dZ alfa delta. Essa é a primeira relação, né, para calcular essa função delta, que a gente vai ver como é que a gente faz. Aí nós temos outra observação aqui, né? É a seguinte. Qual a dependência em epsilon desse beta de alfa epsilon? Não. A dependência em epsilon desse beta de alfa epsilon, ela não pode ser singular. Né? No limite, quando o epsilon tende a zero, esse beta de alfa epsilon tem que tender a função beta, normal. Certo? Por outro lado, você está olhando aqui, né? E observando, né, que essa equação, no limite, quando o epsilon tende a zero, ela admite um termo que é dependente de epsilon, que é desse tipo, 2 epsilon alfa. Tá certo? O que sobra no limite quando o epsilon tende a zero tem que ser só a função delta. Alfa vezes a função delta. Né?
Isso basicamente porque a sua teoria é normalizável, né? Pelo fato de ela ser normalizável, você conseguiu colocar uma constante de acompanhamento normalizada na jogada e calcular sua função beta, simplesmente deduzindo, derivando a constante de acoplamento em relação ao ponto de normalização, ao parâmetro massivo da normalização. Isso tem que dar uma coisa finita. A singularidade tem que ser inexistente e aquela equação ali sugere que você só tem no máximo um termo linear em epsilon, diferindo a sua função beta dependente de epsilon da sua função beta que não depende de epsilon. Certo? Então, seu alfa beta de alfa epsilon é 2 alfa epsilon mais alfa beta de alfa, onde esse beta de alfa que está aparecendo aqui é a função beta final, quando o epsilon tende a zero. Certo? E aí, a história toda se resume ao seguinte: a você pegar o seu Z alfa, escrever como 1 mais somatória de n igual a 1 até infinito, Z alfa n de alfa sobre epsilon n, tá certo? Ou seja, você vai pegar cada constante de normalização e identificar os termos, cada termo proporcional a um polo que você tem. Você vai pegar o polo 1 sobre epsilon, vai coletar todo o coeficiente desse polo 1 sobre epsilon. Esse cara você vai chamar de Z alfa 1. Vai coletar todo mundo que é proporcional a 1 sobre epsilon 2. Você vai chamar de Z alfa 2, assim por diante. Certo? Então, agora a ideia, e esse é um ponto que eu ainda não fiz explicitamente, eu guardo isso para fazer na aula que vem, né? É você pegar essas duas equações, substituir aqui e encontrar essas equações que eu vou escrever agora para vocês. Tá certo? Eu acho que vale a pena a gente falar disso, mesmo não tendo feito, que aí na próxima aula a gente dá a ideia da álgebra envolvida. Não é grande coisa, mas tem lá seus truquezinhos. Né? Então, eu vou pegar onde tem alfa beta de alfa epsilon, né? Eu vou substituir por 2 alfa epsilon mais alfa beta de alfa. Mas no fundo eu estou substituindo pela expansão quando o epsilon tende a zero. Tá certo? Desse cara. O Z alfa eu também estou substituindo por essa expansão aqui. Né? Só que é uma expansão diferente. Ó, esses termos aqui crescem quando o alfa epsilon tende a zero, eles não aumentam. Né? A forma alternativa que essa equação aqui vai ter vai envolver multiplicar toda ela por Z alfa, tá certo? Agora eu aqui no negócio. Eu acho que a gente pode tentar deduzir esse negócio logo. Porque eu acho que eu percebi onde é que eu errei. Estava fazendo aula na minha sala, o negócio não dava certo. Pô, está na hora da aula, deixa eu ir embora. Né? Mas agora acho que eu me toquei onde é que eu errei. Eu multipliquei toda a equação por Z alfa. Então esse 1 sobre Z alfa aqui cai fora. Né? Você não tem muito o que fazer com ele, né? Ele é infinito, né? Quando o epsilon tende a zero. Então você multiplica por esse cara aqui, já que você vai comparar a potência de epsilon, né? Multiplica toda a equação por Z alfa. Eu multipliquei esse lá, mas eu não multipliquei isso aqui. Esqueci. Por isso está dando merda o tempo todo. Vamos tentar fazer aqui, a audiência que me vê de casa, me perdoe se não der certo. Aí a gente corrige na hora que vem, mas eu acho que vai dar certo sim. Tiago, antes de você fazer, você gosta de usar o lembro desse caso das afirmações? Bom, esse que está aqui, né, essa primeira, é uma afirmação sobre qual é o limite que você toma
qual é o limite que você tem que obter quando o epsilon tende a zero? Quando o epsilon tende a zero, isso daqui tem que dar o alfa delta de alfa. Tá certo? Então, você não admite aqui nada que não seja ou de ordem epsilon ou de ordem superior à ordem epsilon. Tá certo? Por que não ordens superiores? Tem um argumento indutivo, vamos dizer assim. Se você substituir a expansão completa com potências de epsilon arbitrárias para cima, que vai mostrar que esses coeficientes têm que ser zero. Tá certo? Um argumento indutivo baseado basicamente nessa equação que está aqui. Mas esse argumento eu não desenvolvi. Né? Eu acho que no Pokorski ele faz desse jeito, ele propõe um negócio em geral e acaba mostrando que a tua função delta de epsilon tem que ter no máximo termos de ordem epsilon. Eu deixo para te responder essa questão na aula que vem. Essa questão. Então, o negócio é o seguinte: potencialmente, você tem razão, poderia ter um termo de ordem epsilon 2, epsilon 3, etc. e tal. E a outra pergunta é por que 2 alfa epsilon, especificamente, por que esses 2 alfa na frente, né? Isso tudo vem dessa equação que está aqui. Tá certo? Isso é a única coisa que eu posso dizer agora. Entende? Se eu jogar essa expansão ali, eu vou ver que não tem nenhum outro termo de ordem aqui. É só esse problema. Tá. Essa é a ideia. E a segunda? A segunda vem da observação dos z's que você efetivamente calcula. Tá certo? Essa é a forma geral que você espera que os z's tenham como função de epsilon, para qualquer z. Né? Em particular para o z alfa que a gente colocou ali. Né? Ele é sempre 1, porque a gente definiu ele como partindo de 1, né? 1 mais um conjunto de termos que vai estar organizado em potências, série de Loran, né, essencialmente, potências de polos de 1 sobre epsilon. Potências de termos do tipo 1 sobre epsilon. Então você vai ter um termo 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon 2, 1 sobre epsilon 3, etc. Z é uma quantidade infinita, ele é infinito por causa desses termos. Por causa da coisa 1 sobre epsilon, 1 sobre epsilon 2, 1 sobre epsilon 3, etc. e tal. Tipicamente, se o Z tiver termos de ordem epsilon, epsilon 2, epsilon 3, esses termos você poderia até colocar isso, porque eles não vão fazer diferença nenhuma na conta. Entende? Basicamente, o que eles vão fazer é definir equações redundantes em ordens superiores em epsilon, que não vão interferir nas equações que a gente vai obter para ordens menores, para ordens negativas de epsilon. Certo? Tá. Em geral, é um pouco o caso, sim, que você tenha potências de epsilon também nos z's. Ninguém leva essas potências de epsilon em consideração. Quando aparece uma potência de epsilon positiva, você manda para zero logo, direto. Certo? Claro, quero saber mais disso. Tá. Todos os z's são dessa forma, né? Um mais alguma coisa. Algum mais alguma coisa divergente. Um mais um C daquele, C2F, C3til, coisa daquele tipo. Mas o fato de eu ter z's dividindo na definição de Z alfa não é questão para isso? Por quê? Ali lembra que o epsilon ainda não foi para zero. Aqui você tem que fazer um procedimento de limite, né? Tá certo? E esse procedimento de limite vai te produzir um objeto finito no limite quando o epsilon tende a zero. Aí tem um argumento que vem lá das dimensões anômalas. É mais ou menos o mesmo argumento. Tipo assim, você tem que calcular as tuas funções de correlação adequadas e observar que esses caras podem ser definidos como razões de objetos finitos. Né? Mas, potencialmente, um troço daquele 1 sobre z dz de alfa tem que terminar finito no final. Certo? Como é que a gente vai lidar com isso? Como eu disse, nós vamos multiplicar tudo por z alfa. Tá certo? A gente não vai dividir por z alfa, a gente vai multiplicar tudo por z alfa
O epsilon não foi para zero ainda, ninguém é infinito, então a gente vai usar essas expansões aqui. Ah, não. Não estava falando do Z alfa dividido ali embaixo, não. Estava falando do Z alfa na definição do Z alfa. A definição do Z alfa é um produto de Z. Não entendi. A definição do Z alfa é um produto de Z. Certo. E eu tenho Z's dividindo também. Isso. Se todos esses Z's são da forma 1 mais. São uma taxa sobre epsilon, etc. O que tem? O fato de eu ter alguns Z's dividindo e não dar. Não importa, no final das contas, ignorando os termos positivos negativos. Vai. Exatamente. Se você tiver termos positivos, contribuições de termos positivos, você pode ignorar essas contribuições. Aqui é mais um estudo sobre a estrutura singular do Z. É essa estrutura que vai determinar a questão da função dela. Bom, então vamos fazer um negócio corrigindo o ponto que eu errei, né? Para ver se dá certo agora. Né? Quem não faz sozinho direito, né? Depois vai ter que fazer direito em público. Vamos fazer um público agora. Então vamos pegar essa equação aqui e vamos multiplicar por Z alfa. E aqui vai ter que ter Z alfa também, né? E aqui eu tiro esse cara daqui. Certo? Então vamos lá. Z alfa é 1 mais soma de E igual a 1 até infinito. Z alfa N sobre epsilon 1, né? Aí eu tenho alfa, beta de alfa epsilon, que é esse cara aqui, que eu vou colocar logo. 2 alfa epsilon mais alfa beta de alfa. Né? Isso vai ser igual a 2 epsilon alfa Z de alfa, que vai ser 1 mais soma igual a 1 infinito Z alfa N sobre epsilon N menos alfa 2 beta de alfa epsilon, vai ficar alfa vezes alfa beta de alfa epsilon, que é 2 alfa epsilon mais alfa beta de alfa, que multiplica dz alfa d alfa, vai ser somatório de n igual a 1 até infinito dz alfa n d alfa 1 sobre epsilon elevado a n. Certo? Bom, a ideia aí, em princípio, é uma ideia simples, né? Não sei se vai funcionar agora, mas a ideia é a gente comparar a potência de epsilon e tirar identidades envolvendo esses Z alfas N. Né? Então, aqui. 1 vezes isso, você vai ter 2 alfa epsilon mais alfa beta de alfa mais isso vezes isso. Aí você vai ter somatório de n igual a 1 infinito Z alfa N 2 alfa Z alfa N sobre epsilon elevado a N menos 1. Então foi esse vezes esse mais alfa beta de alfa somatório de n igual a 1 até infinito Z alfa N sobre epsilon N. Certo? Errei alguma